Bom dia, gente. Beleza? Estamos um pouco desfalcados aí hoje, né? Essa grevezinha deliciosa. Eu estou adorando. Nossa, vocês não têm noção do quanto, mas vamos nessa. Gente, é o seguinte, a gente viu na aula passada qual é a definição de progressão aritmética mesmo? O que é uma PA? É uma sequência na qual o que acontece? Qual a propriedade da PA? Bom dia, qual é a propriedade da PA? O que tem dois termos consecutivos? A diferença entre os dois termos consecutivos tem que ser constante. Não é essa a definição de PA? Ou seja, se você pegar um termo e subtrair o anterior, o resultado é sempre o mesmo. Tudo bem, todo mundo? Beleza? E qual a definição de PG? Bom dia. E qual seria a definição de PG? Escreve aí. Escreve aí. Progressão geométrica, definição. Progressão geométrica, definição. É uma sequência. É uma sequência na qual a divisão entre dois termos consecutivos é constante. É uma sequência na qual a divisão entre dois termos consecutivos é constante. Olha aqui. Vou colocar um exemplo de progressão geométrica. Só um detalhe. Na realidade, nos livros, tudo, você vai encontrar o caboclo dizendo assim: é uma sequência na qual a razão entre dois termos consecutivos é constante. Mas como a gente usa o termo razão tanto para PA quanto para PG, apesar de que razão, em termos de operação básica da matemática, a razão é o resultado de uma divisão, assim como o quociente, né? Então, normalmente se escreve o que? A definição de PG, a definição de PA, sequência na qual a diferença entre dois termos consecutivos é constante. Definição de PG, sequência na qual a razão entre dois termos consecutivos é constante. Porém, eu prefiro dizer que a PG é uma sequência na qual a divisão entre dois termos consecutivos é constante, que na tua cabeça isso entra mais facilmente. Bom dia, gente, beleza? Na sua cabeça entra mais facilmente dizer que a divisão entre dois termos consecutivos é constante do que dizer que a razão entre dois termos consecutivos é constante. Sendo assim, vou colocar aqui um exemplo de progressão geométrica. Vou colocar um exemplo de progressão geométrica aqui. Você já tem a definição em mãos. Com a definição em mãos, vamos construir essa progressão geométrica, cujo primeiro termo é 3. Próximo termo, 6. Qual é o próximo termo? 3, 6? 12. 9 não. Ah, professor, 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes 3, 3 vezes 4. Se você faz 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes 3, 3 vezes 4, você não está pulando de 3 em 3? Você concorda que a diferença está sendo constante? O que tem que ser constante? É a divisão. Quanto é que dá esse caboclo dividido por esse? 2. Então o que a gente faz a cada avanço? Multiplica por 2. Então é 3, 6. Qual é o próximo? 12. Depois 24, 48, 96. Vamos treinar a fazer conta de cabeça, gente. Vamos lá. 192, 384, 768, 1536. Professor, e a sua mãe? Como ela está? Não, é sério.
Beleza? Tá bom? Só exagerei, não precisa tudo não. É só para forçar a cabeça de vocês mesmo. Tá aqui, isso aqui é uma progressão geométrica. Percebam que o que faz a gente comprovar que isso aqui é uma progressão geométrica? Simples. Qualquer termo que você pegar dividido pelo anterior, percebam como a divisão de qualquer termo pelo anterior tem sempre como resultado o mesmo valor. Não é verdade? Beleza até aqui? De boa? Ótimo. Vou colocar uma outra sequência aqui. Vocês vão me dizer se isso aqui é um APG ou não. Presta atenção, ó. 40, 20, 10, 5, 5 meios. Lá. O que vocês acham? Isso aqui é um APG, sim ou não? Esse APG é um negócio que você vai multiplicando sempre pelo mesmo valor. E aí não está multiplicando, aí está dividindo. Horroroso. O que é dividir por 2? Não é multiplicar pelo inverso de 2? Então nós estamos multiplicando por um valor constante. Esse valor só não é um número inteiro, mas está multiplicando por um valor constante. E você comprova isso daí ao pegar qualquer termo e dividir pelo outro. É só pegar um termo e dividir pelo outro. Aqui tem um horroroso que olha para isso aqui, pode fazer 40 dividido por 20 é 2. Não é 1 dividido pelo outro. É um termo dividido pelo anterior, que tem que ser constante. Então 20 dividido por 40, meio. 10 dividido por 20, meio. 5 dividido por 10, meio. 5 meios dividido por 5. Não é 5 meios multiplicado pelo inverso de 5, que dá meio também. Percebam como a divisão entre dois termos consecutivos está sendo sempre meio. É ou não é? Então trata-se de uma progressão geométrica. Entendido o que fazer para identificar se uma sequência é ou não um APG? De boa? Vou colocar uma outra danadinha aqui, ó. 5, 5, 5, 5, 5. E aí, é um APG sim ou não? Óbvio que é. Você não está multiplicando por nada, deixa de ser horroroso. Pega um termo e divide pelo anterior, pega um termo e divide pelo anterior, pega um termo e divide pelo anterior. Fala para mim, a divisão entre dois termos consecutivos é constante? Pronto, a gente chama isso de PG. De boa até aqui? Vou colocar uma outra sequência mais feia, tá? Vamos tornar as coisas um pouco mais feias aqui agora. Olha essa sequência aqui. 10.000, 11.000, 12.100, 13.310, 14.641. Isso aqui é um APG? O que vocês acham? O que fazer para descobrir? Pega a calculadora aí, pode pegar agora eu vou permitir. Pega a calculadora aí, bora ver descobrir se esse negócio é PG ou não. O que faz para descobrir se é PG ou não? Joga na fórmula? Não estou nem falando de fórmula aqui, criatura. O que a gente faz para descobrir se é PG ou não? Pega um termo e divide pelo anterior. Então vamos nessa. Pega o segundo termo e divida pelo anterior. Quanto que dá o resultado dessa conta aí? 1,1. Agora pega o terceiro termo e divide pelo anterior por 11.000. Quanto que deu aí? Pega outro
e divide pelo anterior. Quanto que deu? Pergunto. A divisão entre dois termos consecutivos está sendo constante? O que é isso? VG. Tudo bem até aqui? Isso sem falar que você poderia descobrir, entre aspas, de cabeça isso. Aí você diz, como assim descobrir de cabeça? Presta atenção aqui todo mundo, ó. De 10 mil para 100 mil, de 10 mil para 11 mil, quanto que aumentou? 1000. Em termos percentuais, aumentou quantos por cento? 10%? Não foi? 10% de 10 mil não é 1000? Não aumentou daqui para lá, não aumentou 10%? E daqui para cá, de 11 mil para 12.100, não aumentou 1.100? O que representa 1.100 de 11 mil? 10%. E de 12.100 para 13.310, não aumentou 1.210? E o que 1.210 representa de 12.100? 10%. Não está tendo aumento sucessivo de 10%? É ou não é? E aumentar sucessivamente 10% não é multiplicar pelo fator 1,1? Ah, professor, não consigo enxergar isso porque eu faço porcentagem por regra de 3. Entende? Aí, como eu faço por regra de 3, eu não consigo identificar esse negócio de PG misturado com porcentagem. E se misturar com função exponencial e função logarítmica, então, esquece. Aí você diz, como assim misturar isso aqui com função exponencial e função logarítmica? Ah, muito simples. Invista 10 mil reais. Com rendimento de 10% ao ano. Depois de um ano, você não tem 10 mil multiplicado por 1,1? No outro ano, não multiplica por 1,1 de novo? No outro ano, não multiplica por 1,1 de novo? Então você, depois de um ano, você vai multiplicar por 1,1 uma vez? Depois de 2 anos, 2 vezes? Depois de 3 anos, 3 vezes? Então depois de um ano, você tem 10 mil vezes 1,1. Depois de 2 anos, você tem 10 mil vezes 1,1 ao quadrado. Depois de 3 anos, você tem 10 mil vezes 1,1 ao cubo. E depois de ter anos, qual é o montante após ter anos investindo-se 10 mil reais e rendendo 10% ao ano? Você concorda que vai ser 10 mil vezes 1,1 elevado a t? Olha a função exponencial aí com a variável localizada lá no expoente. Só tem um detalhe. E se eu pedir para descobrir quando é que o montante vai ser de 100 mil reais? Eu vou ter que fornecer para você o valor do logaritmo de 1,1, o logaritmo de 11. Por que isso? Porque você vai querer saber quando que o montante vai ser de 100 mil reais. Olha, o T é expoente do 10 mil? O T é expoente do 10 mil, gente? Não, né? Então, com licença, deixa eu dividir por 10 mil os dois lados da igualdade. Você concorda que 1,1 elevado a T vai ter que ser igual a 10? E aí você não vai precisar calcular o valor de uma variável que está localizada no expoente. Qual é a ferramenta que manipula o expoente de potência? O desgraçado do log. E aí lá vem log. Agora eu pergunto para vocês, qual é a chance que uma criatura que faz porcentagem por regra de 3 tem de resolver um problema desse naipe? Esquece, velho. Esquece. Vai ficar fazendo regra de 3 o tempo todo. Agora com log de 1,1 em mãos, você resolve isso aí, tipo. Beleza? Quem ainda não viu, tiver no segundo ano ou antes, logaritmo é matéria do segundo ano, pode ficar tranquilo que você vai se amarrar nela. Não gostou, né? Só curiosidade, quem gostou de log? Curiosidade. 1, 2, 3, 4. Normalmente é raro a galera gostar de log. A maioria das pessoas tem uma certa aversão. Oi?
Lá no La Salle, graças a Deus, se perguntar pra galera lá do La Salle do segundo ano qual foi a matéria que mais gostou do segundo ano, o pessoal fala log. Meio oxi. Sério, pô, você amarrou um log. Tudo bem, tem lá umas besteirinhas para mais. Pessoal, até aqui tudo bem? E essa outra sequência aqui, ó. 10 mil, 9 mil, 8.100, 7.290, 6.561. Olha como a sua cabeça já está um pouquinho mais acelerada. Por favor, de 10 mil para 9 mil, o que a gente fez? Tirou 10%, foi ou não foi? E de 9 mil para 8.100, o que a gente fez? Tirou 10% também. E de 8.100 para 7.290? Tchau, 10%. Mas espera aí, o que é retirar 10% lá na aula de porcentagem? Quando você quer retirar 10% de alguma coisa, você pega aquela coisa e multiplica por quanto mesmo? Só lembrando? 0,9? Não é? Então tirar 10% é multiplicar por um valor? Vamos ver se isso é PG ou não? Pegue um termo e divida pelo anterior. Olha quanto que deu. Pegue um termo e divida pelo anterior. Olha quanto que deu. Pegue um termo e divida pelo anterior. Bom dia. Lhalhá. E aí, compadre, bom dia. Pega um termo e divida pelo anterior. Ou seja, vocês estão percebendo que a divisão entre dois termos consecutivos está sendo constante em cada uma dessas sequências? Então, é uma progressão aritmética, uma progressão geométrica, desculpa. Pessoal, entendido o que é a tal da PG? Beleza, até aqui? Você está percebendo que não é algo, que difícil. Aí você fala, professor, porque você não chegou na hora das fórmulas. Calma, calminho. Beleza? Mas até aqui, de boa todo mundo? Beleza? Ótimo. Por favor, copia aí. Pra gente dar continuidade com a bagaça. E aí, vai ter que trocar dos E aí, humanidade? E aí? Beleza? Hoje tá tenso mesmo. Hoje tá muito tenso. Esse é a metrô, na hora do tático. Fizeram no metrô? Foi. Conseguiram? Seguindo. Tá de greve. Mas estão operando 30%. É, tá de greve, mas tem 7 trens Pra funcionando. greve ser legal, 30% dos funcionários têm que trabalhar. É a mesma coisa da UNB também, pode que 30% voltou e a BCE voltou a funcionar. É. Sete no total, 7 por estação. No total. Não, no total, né? Total. Rapaz, eu não critico quem fala que o curso, que não veio pro curso porque a parte é básica. Lógico, não critico, mas porque não conhece. Mas me incomoda, incomoda. Ainda tá aqui ainda. Mas relaxa, relaxa. Só para vocês terem uma noção da parte de matemática básica, né, que o pessoal fala,
Ah, o curso é muito básico, não vai ser muito útil para mim. Eu já estou num nível avançado. Né? Esse é o discurso que a gente mais ouve. Só vou mostrar uma coisa aqui. Tem que fazer propaganda, né? Tem que fazer propaganda. Vou ler um texto para vocês, rapidinho, quando termina de copiar aí. O pessoal que chegou aí, dá uma copiada aí rapidinho, que aí eu vou dar uma pincelada rapidinho também para pegar a ideia, tá bom? Porque você não tem culpa da bagunça que está ela no metrô. Isso aqui foi o texto que uma menina... Detalhe, ela é aluna do La Salle em terceiro ano. Terceiro ano. E aí se aventurou em fazer uma prova de concurso. Chegou segunda-feira à noite pra mim. Fiz o concurso da Caixa e na hora da prova vi que seu curso é realmente muito foda. Não podia usar calculadora e tinha questões de porcentagem, juros simples, compostos, algumas além disso tinha que dividir número grande, multiplicar e subtrair. E fiz tudo isso sem complicação nenhuma. Me lembrei de cada aula, de tudo que você ensinou da maneira mais simples, fácil e direta, que só você sabe explicar. E enquanto realizava as questões de exatas, não parava de lembrar de você e pensava o quanto você é 10. 10 não. Não sei que número é aquele, multiplicado por outro número grande lá. E me senti orgulhosa ao olhar e me ver fazendo aquilo tudo de maneira mais simples, fácil, sem complicação alguma. Coisa que antes não aconteceria nunca na face da terra. E quando eu dava umas bisbilhotadas para o lado, via as outras pessoas olhando para as questões de exatas e encabuladas, não sei se o termo seria esse, né? E encabuladas com a mão na cabeça, outras nem liam, apenas passavam a folha. Então eu quero te agradecer por ser esse ótimo professor, não desista nunca do seu curso, pode ficar tranquilo que eu não vou desistir nem a pau. Só vocês para fazer isso. Mais uma vez, muito obrigado por ser professor de matemática, pela oportunidade que me deu de já ter, faltou o R, mas tudo bem, assistindo uma aula sua e com a criação do curso, mesmo desistindo de dar aula nas escolas, mais uma vez você é demais. Eu li esse texto, obviamente eu chorei, né? Óbvio. Mas, sério, velho, eu tava segunda-feira à noite, fui lá no CEUB para fazer a divulgação, tava saindo do CEUB e aí chegou essa mensagem. Eu parei o carro e dei uma refletida, pá. Mas só que, olha as consequências. Detalhe, essa menina nunca entrou numa sala de cursinho para concurso público. Ela entrou aqui só. Nunca entrou em uma sala assim. Sabe nem o que é cursinho para concurso. E pegou a prova de matemática da Caixa e falou, ah, tava muito fácil, tava ridículo. Detalhe, o namorado dela falou a mesma coisa. O namorado dela também faz o curso. Sacou? É o que eu falo. Quem veio, veio. Quem não veio, pacessa. Beleza? Terminou de copiar aqui, todo mundo? Beleza? Só retomando, gente. Só retomando aqui, o pessoal que chegou um pouquinho depois, como eu disse, não tem culpa alguma. É joia? Mas vamos lá. Progressão geométrica é uma sequência na qual a divisão entre dois termos consecutivos é constante. Então, se você se depara com uma sequência na tua frente, para você julgar se ela... Olha, chegou na hora. Para você julgar se uma sequência é ou não um APG, é muito simples. Você pega um termo e fica dividindo pelo anterior. Pega um termo e divide pelo anterior. Se esses resultados forem constantes, se esses resultados forem sempre os mesmos, a gente classifica aquela dita cuja como um APG. No caso aqui da primeira sequência, se você dividir 6 por 3, 12 por 6, 24 por 12, o resultado é sempre o mesmo. Se você dividir 20 por 40, 10 por 20, 5 por 10, o resultado é sempre o mesmo. Aqui, não precisa nem falar que o resultado é sempre o mesmo. Essa parece ser um pouco mais difícil de você enxergar. Porém, se você ficar dividindo, você vai perceber que o resultado é sempre 1,1. Mas, se você pensar só em números inteiros, ela é difícil. Mas se você se lembrar da aula de porcentagem, ela fica fácil. Afinal de contas, de 10 mil para 11 mil aumentou 1.000. 1.000 de 10 mil é 10%. De 11 mil para 12.100 aumentou 1.100. 1.100 de 11 mil é 10%. De 12.100 para 13.310 aumentou 1.210. 1.210 de 12.100 é 10%. Ou seja, a cada avanço está tendo um aumento de 10% em cima do termo anterior. Porém, aumentar 10%
não é multiplicar pelo fator 1,1, que é o 100% mais 10%? Então nós estamos multiplicando sempre por 1,1, trata-se de uma PG. Beleza? E aqui embaixo, 10.000, 9.000, 8.100, 7.290, 6.561. De 10.000 para 9.000, tirou 1.000. 1.000 de 10.000 é 10%. De 9.000 para 8.100, tirou 900. 900 de 9.000 é 10%. Então a cada pulo está tirando 10%. Mas só que como que a gente retira 10% lá da aula de porcentagem da multiplicar por 0,9? Tirar 10, né? Obter 90. Então você vai sempre obtendo 90% do termo anterior, 90% do termo anterior. E aí você cria uma progressão geométrica. Tudo bem até aqui? Beleza? De boa? Eita, ainda não Zé Fernando. Vou tirar aquilo ali, né? Treinamento 6. Isso. Ué, eu ainda não coloquei a tecla SAP, né? Vamos apertar a tecla SAP? Como é que você processou a PG? Eu dei a definição formal, mas você processou diferente. Você processou diferente. Como é que você processou para ficar mais fácil na tua cabeça? Como é que você processou, gente? A PA não é uma sequência na qual a diferença entre dois termos é constante? Mas só que você processou como? De um termo para o outro vai somando sempre a mesma coisa, não foi lá na PA? E agora na PG você processou como? Tenho certeza que você processou. Ah, velho, para essa definição chata. Por que não fala logo que de um termo para o outro multiplica pela mesma parada? Né? Essa é a definição da tecla SAP. Escreve aí, por favor. É uma sequência da tecla SAP. É uma sequência na qual de um termo é uma sequência na qual de um termo para o seguinte é uma sequência na qual de um termo para o seguinte sempre multiplicamos é uma sequência na qual de um termo para o seguinte sempre multiplicamos pelo mesmo valor. Essa é a definição formal de PG. Pô, formal não, né? Informal. A definição formal, relembrando quem não estava aí, escreve aí na definição, é uma sequência na qual, a definição formal aqui em cima, é uma sequência na qual a divisão entre dois termos consecutivos é constante. Tudo bem até aí? Beleza? Bom, agora vamos para a prática, né? Vamos para a prática da parada. Tem aí, não saiu os tracinhos também, né? Então coloca os tracinhos aí, por favor. Mesma coisa que a gente fez da PA. Fala pra mim, se na hora da prova você se esquecer das propriedades da PA e da PG, o que você vai fazer? Olhar pra tua mão. Não se esqueça. Olhe pra sua mão, a resposta está nas suas mãos. Né? Aquela coisa meio de grego estudantil. O poder está nas suas mãos. Então vamos lá. O futuro do Brasil está nas suas mãos. Né? Esse ano com certeza a gente vai ouvir. Mas vamos lá. Retangulinho, tangulinho, tchucu-tchucu. Já separou a caneta cheguei? Já separa, tá ligado que vai rolar, né? Vamos lá, gente.
eu vou colocar aquela primeira sequência que eu escrevi antes. Primeira sequência que eu escrevi antes. Que foi o quê? 3, 6. Qual é o próximo termo da PG? 12, 24, 48. E lá vai a pedrada. É ou não é? De boa? Quem quiser depois aulas particulares de inglês, é só chamar. Beleza? Vamos lá. Vamos lá. Opa, de boa? Bom dia. Chegou para a parte prática. Vamos nessa. Olha, até que o quórum subiu. Já subiu. Já rolou um upgrade aí. Esse termo é o termo da primeira posição, segunda posição, terceira posição, quarta posição, quinta posição. Tudo bem até aqui? Gente, se liga aqui, não copiei ainda não. Copiei ainda não, vou dar tempo para copiar. Quero só que vocês acompanhem agora. Observe que, quantos termos eu escrevi no quadro? 5. Quantos retângulos vocês estão vendo pendurado aqui? 4. Dá a ideia na mão? Beleza. Onde que eu estou querendo chegar? Velho, a lógica da PG é a mesma parada da PA. Você só tem que saber o que significa cada operação básica. Se você souber, tem nada de novo. Presta atenção de todo mundo. Em primeiro lugar, como é que a gente faz para descobrir a tal da razão da PG? A cada pulo, vocês percebem que a cada pulinho nós estamos fazendo uma mesma operação. A cada pulinho nós estamos fazendo uma mesma operação. E esta operação é uma multiplicação. Para você descobrir qual é o valor constante que você multiplica de um termo para o outro, esse valor constante é o que a gente chama de razão da PG. E para descobrir a razão da PG, como é que você faz para descobrir por quanto é que eu multiplico 3 para virar 6? Não é aquela coisa? Quanto que é 6 dividido por 3? Não é perguntar por quanto que eu multiplico 3 para chegar no 6? Então, quando você se questiona 3 vezes quanto é igual a 6, você está querendo saber o resultado da divisão de 6 por 3? Pois bem, para você descobrir a razão da PG, só uma coisa. Na PG, a gente tem o hábito de usar a letra Q para dizer que é a razão da PG. Por que Q? De quociente, né? Não se esqueça que quociente é o resultado de uma divisão. Não é verdade? Ótimo. Então vamos lá. Agora, por que o R da PA? Diferença. Razão. Deve ser, né? Não faço a mínima ideia. Usa a letra que você quiser. Tá apaixonado? Coloca a letra da criatura lá. Coloca a primeira letra dela lá. Pronto. Beleza? Vamos lá, então. Vamos lá. A razão da PG, então, o que é que a gente faz para descobrir? Pega um termo e divide pelo anterior. O L. Para descobrir, então, a razão da PG, pega um termo e divide pelo anterior. Sendo assim, neste caso em particular, a razão da nossa PG vale 2. Até aqui algum problema? Tranquilaço, não é verdade? Só um detalhe. Vocês viram que a gente já estava aprendendo a calcular a razão da PG antes de eu falar o que é a razão da PG? Pelo simples fato da gente saber o que é uma PG, que é a divisão entre dois termos consecutivos é constante. E a gente vai avaliar se era PG ou não. Como? Dividido, acabou pelo outro. E chegamos à conclusão de que era uma PG. Pois bem, vamos nessa aqui. Nesse retângulo ali, o que a gente vai colocar? Primeiro, o que? Intervalo. E assim sucessivamente. Beleza? Só para quem ainda não tem maturidade suficiente, a maioria que tem, nessa hora que o professor começa a fazer uma coisa repetitiva, essa é a hora que você aproveita, talvez, para copiar alguma coisa, né? Beleza? Sério, eu vou ficar escrevendo aqui a coisa, aí já aproveita e pede, tá? Segundo intervalo. Na hora que o professor começa a explicar, meu irmão, aí para o mundo. Para o mundo.
Terceiro intervalo. Quarto. Galera. Cometi uma falha. Eu esqueci de colocar o A1, A2, A3, esses negócios aí, não foi? Né? Vê se cabe aí embaixo ou coloca na página de trás. Eu peço desculpas, foi uma falha minha. Minha não, do cara que diagramou isso aí. Vou repetir, já falei. Olha lá. Temos aqui o primeiro termo. Opa, não, igual de vermelho. Temos o segundo termo, o terceiro termo. E aí temos aqui o quarto danadinho e o quinto chibunguinho. Pronto, soltou o lápis e vamos nessa. Seu livro. Gente, quem é o primeiro termo? Resposta. Primeiro termo é o primeiro termo. Né? Ó, agora, como é que eu faço? Presta atenção aqui, presta atenção que o que eu vou falar aqui agora é um negócio que muita gente dá vacilo. Presta atenção. Como é que eu faço para chegar no segundo termo partindo do primeiro? Vamos por partes. A cada avanço a gente multiplica pela razão, sim ou não? No caso aqui a razão é 2, não é verdade? Então a cada pulinho a gente multiplica pela razão, mas a cada pulinho a gente tem um intervalo, é ou não é? Então a cada intervalo a gente multiplica pela razão. A cada avanço a gente multiplica pela razão uma vez. Então vamos nessa. Se eu quero chegar no segundo termo partindo do primeiro, é só eu fazer o quê? Quantos intervalos tem? Não é um só? Então é só você fazer o quê? Multiplicar pela desgraçada da razão. Então o segundo termo é o primeiro termo multiplicado pela razão. Ou seja, é o primeiro termo multiplicado pela razão. Por favor, how much vale o primeiro termo? Bom dia! 3. Quanto vale o primeiro termo? 3. Razão. 3 vezes 2. De boa até aqui? Concordem que aquele ali realmente é o valor do segundo termo da nossa sequência? Ótimo. Vamos lá agora. Agora eu quero chegar no terceiro termo partindo do primeiro. Pergunto, quantos intervalos? Quantas razões? 2 razões, foi ou não foi? Você não multiplicou 2 vezes pela razão? Então vai ficar como? O terceiro termo é o primeiro termo multiplicado por? Sabia que ia falar 2Q? Eu sabia que ia ter a galera falando 2Q. Que mané 2Q? Você não sabe base matemática, não? A pessoa tá me tirando? Por enquanto. É para não precisar tirar depois. É melhor você tirar daqui do que na hora da prova. Não é verdade? Então pronto. Pensa, gente. O que significa você pegar um número e multiplicar por ele? É dobrar o número, como a gente pensa? É o quê? Não é levar o número ao quadrado? Não vai ficar A1 vezes que? Então vai dar o quê? A1 vezes que ao quadrado? Você não multiplica 2 vezes pela razão, mas multiplicar por um número 2 vezes em sequência, não é pegar o número e elevar ao quadrado? Tudo bem, todo mundo? Sim? Então, ó, pega o primeiro termo e multiplica pelo quadrado da razão. Quanto vale o primeiro termo? Bom dia! Quanto vale o primeiro termo?
Razão. Primeiro faz 3 vezes 2, 6 ao quadrado, 36. Olha o coeficiente de feiura, né? Tendendo ao mega infinito. Quanto que é 2 ao quadrado? Quanto que é 4 vezes 3? 12. Agora eu quero chegar no quarto termo partindo do primeiro. Do primeiro para o quarto são quantos intervalos? 3 intervalos. Quantas razões? 3. Como é que você representa Q vezes Q vezes Q? Que é o cubo. Quanto vale o primeiro termo? Razão. 2 ao cubo. Gente, 2 ao cubo. 8 vezes 3. 24. Você confundiu, né? A pessoa em falar 9. Tem gente que pergunta 2 ao cubo, 9. Não, olha a feiura, olha a feiura. Bora lá. E o próximo? Não, pessoal, é que eu tô com sono mesmo. A1 vezes que é a quarta. Você concorda que ficou? Ficou ou não ficou? Opa! Comemorando? Aprendi! De boa! Beleza? Vai rolar o que aqui? Quanto que é 2 a quarta aí? 16? Quanto que é 16 vezes 3? 48. Vamos lá, vamos forçar a barra agora. Calcula, por favor, o 11º termo dessa bagaça. O 11º, partindo do primeiro, é só fazer o quê? Multiplica por Q elevado a décima, sim ou não? Mas quanto vale o primeiro termo, por favor? 3. Quanto vale a razão? 2. Pessoal que vai fazer curso na área de exatas aí, quanto que é 2 a décima? Você tem que responder na testa, assim, ó, 1024. Aí você fala, por quê? Porque o sistema de computação é todinho baseado nessa parada daqui. Pode perceber, alguém aí já comprou um pendrive de 10 GB? Se tu comprou, joga fora. Pode jogar. Você conta pendrive de 1, de 2, de 4, de 8, 16, 32. Você nunca se questionou isso? São exatamente as potências de 2. É porque lá na base, para você construir a parada lá, tudo, você vai trabalhando exatamente com as potências de 2. E só uma curiosidade, você já reparou que você compra um computador lá de 1 tera, aí quando você vai ver lá, você pensa que 1 tera, ou sei lá, um HD de 1 tera, ou então 1 mega, aí você vai ver e pensa, poxa, 1 megabyte deve ter 1000 bytes, né? 1 milhão de bytes, sei lá. Na realidade não é 1000. É 1024. É 1024. O 1000 é um arredondamento. Inclusive, fica aí, tá? É um arredondamento que vira e mexe. A UNB não tem muita frequência, mas às vezes a UNB dá uma roubada nessa. Às vezes a UNB dá uma roubada nessa. E que roubada é essa? Ela faz essa aproximação, ó. 2 a décima, ela arredonda para 10 ao cubo. Na realidade ela não arredonda, mas na resolução do item, esse arredondamento facilita a tua vida. Na resolução do item, esse arredondamento facilita a tua vida. Sacou? Então fica aí o registro, qualquer coisa, no meio da prova, apareceu a parada, ó, 2 a décima, aproximadamente igual a 10 ao cubo. Observe quando eu coloquei igual. Rapaz, tentei, mas eu saí do curso de ciência da computação cedo. Sacou? Eu fiz 2 anos e meio, mas eu fiz só um semestre de computação, o resto foi tudo matéria da matemática já. Então eu confesso, não tenho muito conhecimento. Mas só que é tudo baseado nisso daí, velho. Tipo, internet, por exemplo, como é que funciona para você fazer uma conexão na internet? Tipo, o sinal vem lá no servidor do caboclo, né? Aí tem 2 caminhos para seguir. Ou consegue a conexão ou não consegue. E aí já vem uma bifurcação. Conseguindo aqui, vai ter outra bifurcação em outra parte. Ou consegue ou não consegue. Até chegar na tua casa, tem que conseguir em todas elas. Até chegar na tua casa, tem que conseguir em todas elas. Sacou? Então vai sempre bifurcando, bifurcando, bifurcando. Agora eu confesso, o motivo exato, eu não tenho conhecimento não. Perguntando pra galera aí que faz programação, linguagem de programação, papapá. Por que eu tô falando galera da área de exatas em geral?
porque acaba precisando aprender um pouquinho de programação. Sacou? Acaba precisando fazer um programinha aqui, outro ali, pá. E aí, ó, 2 a décima não é 1024? Quanto que é 1024 vezes 3? Olha como é que faz 1024 vezes 3, né? 3.060 não é? 3.060, né? Beleza? De boa? Tá aqui, ó. Quer ver, ó. Esse é o quinto. Não é o quinto termo? Vamos lá, o sexto. Isso vezes 2. 96 vezes 2. 192 vezes 2. 384 vezes 2. 768 vezes 2. 1536 vezes 2. 3072. Olha, esse é o sexto termo, o sétimo, o oitavo, nono, décimo. Olha o 11º aí. Viu que você não precisa na raça? Dúvidas? De boa? Ah, esqueci de uma coisa. Da fórmula. Não, professor, não fala não, só vai confundir. Tá bom então, mas você mesmo pode deduzir a fórmula. A fórmula diz o quê? Que para chegar no 10º termo, partindo do primeiro. Por favor, você aí que é um matemático que demonstra altas fórmulas, diga para mim, por gentileza, como é que eu chego no 10º termo partindo do primeiro? Quantos intervalos existem de 1 até n? N menos 1? Então é só multiplicar pela razão elevada a quanto? N menos 1. Aí o pessoal fala que essa daqui é a fórmula do termo geral da PG. Decora que é importante. Ah, vai decorar teu CPF, rapaz? Já decorei. Decora então o título de eleitor. Duvido. Duvido que tenha decorado. Esse ano você vai precisar. Eu só não decorei nem meu CPF ainda. Eu estou ainda ali no 5º dígito. Eu estou no primeiro mais tempo. Agora vocês vão ver que até decorar o CPF vocês vão conseguir. Vocês estão com mais habilidade com os números. Eu estou fazendo como se o computador desse decorado. É, tipo isso. Manda bem. Manda bem, ó, você deu dica da tua senha. Beleza, galera? De boa, gente? Sério, tem motivo para ser. Ah, eu vou me matar no CPG. De boa? Tranquilo? Pode chocar. Vocês viram que é a mesma bagaça da piada aí? É a mesma coisa. A diferença é que ao invés da operação básica ser soma, é a multiplicação. Inclusive, velho, a fórmula da PA tem tudo uma relação com a fórmula da PG. É só você pensar na mesma coisa, intuitivamente mais forte. Você é da minha mãe, você é do meu pai, você é da minha melhor amiga, você é da mãe do meu irmão. Pessoal, aqui vem eu vou demonstrar a fórmula de Bhaskara. E vou mostrar para vocês que ela não serve para quase nada. Vai dar requisito também. Sério? Nossa. Eu não conheci isso não. Não conheci isso não. Coitada do cara. Aí a pessoa fala, Acho que eu sei. Sei. Nossa. Tá rolando, né? Tem essa sacada, você sabe de jogo de anda? Jogo? Ah, o jogo é... Cara, ele tem uma sacada. É porque ele A também criatividade do jogo ele não é tem absurda. Nossa, ele joga. A criatividade do jogo não é absurda. Bem, ele tem essa casa muito genial.
A criatividade do Diogão é fantástica. O Diogo é absurdo, o Diogo é fantástico, velho. O Diogo Você viu a tem aula com última? ele um bom tempo. Tem aula maluco no dia. A última música dele, ele fez com a música do Aladdin, velho. Sério. Entra lá depois, não tem Não, prova ele tem, amanhã. o Diogo tem uma criatividade fantástica, é impressionante. Aí tem ele e outra mulherzinha. É E ele tá com turbante. Ah, eu vi. Pra semelhança dos triângulos. Ó, Diogo. O Alan que paga o pau por aí, eu tenho que ouvir. Oi? O Alan. O Alan fez. O Alan. Diogo. Ai, gente, Diogo é tudo. Diogo é tudo. Um dia eu vou trazer eles aqui. Pra conhecerem. O Diogo é fantástico. O Diogo é fantástico. Aí eu vi o Alan também tava falando do Thiago. Eu já só ri, porque ele fala que ele joga videogame. Aí fala que os moleques não ficam xingando. Aí ele fala, engraçado de olhar pro Thiago, porque o Thiago responde da altura, não sei o quê. Imagina o Thiago daquele jeito lá, tipo assim. O Thiago pegou, você quer a gente lá pra casa do Thiago. Thiago é loucado, velho. Não, o Thiago é Ave Maria. É que você não viu o Thiago antes. Tem uma vez, eu tava fazendo aquele... Você quer ver eu provar essa fórmula? Ele já provou a fórmula pra vocês? Não lembro. Eu só vi ninguém ficando com O ele. Thiago uma vez dando aula no cozinho. Quer ver eu provar essa fórmula? Quer ver? Dando aula. Aí tava a fórmula aqui, né? Tá aqui a fórmula. Você quer ver eu provar essa fórmula? Quer ver? Quer ver? No quadro de giz, velho. Ele meteu, ligou, veio. Eu quero isso, meu irmão. Nossa senhora. Uma vez eu tava fazendo questão 10, ele começar a brigar comigo lá. Mas só que na verdade estavam brincando, só que parecia que eles estavam brigando sobre a Beyoncé, velho. Foi muito O Thiago é uma a menina lá no maneira. final da sala. Ele, Quando junta Thiago, Diogo, Padilha. a Beyoncé Nossa. é Padilha. Pode apagar, gente? Posso? Pode. Beyoncé é Padilha. Ai, uma boa parte. Nem o Bedão escapa dele. O Bedão entra na sala pra poder O botar Thiago, eu me orgulho de uma coisa. Aí, Thiago, ei, Márcio. Padilha é profissional. Padilha é de biologia. Marcelo Padilha. Mas também tem um Padilha de De história. É. O Thiago, velho, ele. Tipo, ele é. Eu me orgulho porque ele é meio que cria minha. É, você falou. Meio cria minha dele. Aquele moleque é pau. Sério, ele parece que ele tá na minha mãe uma vez. Eu digo isso. Realmente. Parece demais. Gente, vamos resolver o problema aqui de PG? Só uma coisa, tá? Tava conversando até ontem com uma outra aluna que quer medicina também, ontem de noite. Ela falou, professor, e a parte da soma de PG? Soma de PG, eu não inseri, nossa, de onde que eu inseri? Né? Eu não inseri a soma de PG na brincadeira, porque a parte básica, não existe um raciocínio que leve até a soma de PG. Existe um processo mecânico. Posso até mostrar o processo mecânico rapidamente. Porém, qual que é o detalhe? A soma de PG, ela é uma coisa específica para você resolver um problema envolvendo soma de PG. No máximo ali, soma dos infinitos termos. Porém, tipo, o custo-benefício, digamos assim, não é válido. Eu coloquei no treinamento aqueles conteúdos que vão ter uma aplicação em conteúdos posteriores. Por exemplo, a propriedade da PG. Onde que a gente pode ter essa aplicação da propriedade da PG? Pode ter em função exponencial, em porcentagem, em números complexos, logaritmo, tudo isso você acaba usando o PG. Tudo isso com a ideia de PG facilita a tua vida. E foi por isso que eu inseri só as propriedades da PG. Tá joia? Só adiantando aqui, vocês ficam curiosos que eu sei? A soma dos N inteiros da PG você faz assim, ó. A1 mais A1Q mais A1Q quadrado mais nananã
mais A1 que N menos 2 mais A1 que N menos 1. Aí você multiplica cada fator por Q. Você vai ter então SNQ vai ser igual a 1Q mais A1 Q quadrado mais A1Q ao cubo mais tananã mais A1Q elevado a N menos 1 mais A1Q elevado a N. O que eu fiz de uma linha para outra foi multiplicar. Porque isso vezes Q você vai somar 1 no expoente, vezes Q você soma 1 no expoente, vezes Q você soma 1, vezes Q você soma 1, vezes Q você soma 1. Aí o que você faz? Você pega uma equação e subtrai a outra. Que aí o que vai acontecer? A1Q menos A1Q, A1Q quadrado menos A1Q quadrado, A1Q ao cubo, A1Q ao cubo, A1QN menos 2, QN menos 2, QN menos 1, QN menos 1. E aí vai sobrar o quê? Do lado esquerdo vai sobrar SN menos SNQ e do lado direito vai sobrar A1 menos A1, esse apareceu 9, A1 menos A1 vezes Q elevado a N. Coloca o SN em evidência, dividido por SN fica 1 menos Q, e lá coloco a A1 em evidência, fica 1 menos Q elevado a N. E aí divide por 1 menos Q dos dois lados, e você tem a fórmula da soma da PG, que é A1 vezes 1 menos Q elevado a N sobre 1 menos Q. Aí você fala, professor, não conheço assim. Eu conheço assim, ó. SN é igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1 dividido por Q menos 1. Qual é a diferença? A diferença de uma para outra é, na primeira eu peguei a primeira linha e subtraí a segunda, né? Na outra eu pegaria a segunda e subtrairia a primeira. Você concorda que ficaria SNQ menos SN? Não ia sobrar Q menos 1 quando colocar em evidência? Aqui também não ia sobrar Q elevado a N menos 1? Dá no mesmo. Isso sem falar que se você analisar desse parênteses aqui para esse, respondam para mim por favor, quero ver quem sabe essa resposta. Quanto é que dá x menos y dividido por y menos x para x diferente de y? Quanto é que dá isso aqui? Pessoal, quanto vale x? A resposta é menos 1. Por que menos 1? Simples. Quanto é que dá 7 menos 3? Quanto que dá 3 menos 7? Você concorda que quando você inverte a ordem dos elementos de uma subtração, você tem o mesmo número com sinal trocado? E farofa dividido por menos farofa não é menos 1? Então esse número aqui de cima é Sbruggles, o de baixo é menos Sbruggles. E Sbruggles dividido por menos Sbruggles dá menos 1. Observe que eu tomei o cuidado de deixar claro que o x é diferente de y. Porque se não ficar claro isso aqui pode ser 0 sobre 0, né? Se o x for igual a y. E 0 sobre 0 é indeterminado, não é menos 1. Beleza? Então é isso, ó. Olha para esse parênteses aqui, olha para aquele lá. Eu não troquei a ordem deles? Então eu não troquei o sinal desse número entre parênteses? E daí, eu não troquei o sinal do denominador também? Quando eu troco o sinal do denominador de uma divisão e do numerador dessa divisão, você concorda que ela continua a mesma bagaça? 6 dividido por 3 é 2. Menos 6 dividido por menos 3 também é 2. Então dá no mesmo. Só tem um detalhe. Quem me diz por que eu prefiro essa e não aquela? Tem dois motivos. Primeiro deles, olha para essa fórmula aqui. Todo mundo, é sério, leia essa fórmula inteira. Vamos lá, vai. Bora, gente. SN igual a elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Agora leia essa outra fórmula aqui, ó, que é a fórmula do termo geral. Lê essa fórmula aqui, a N é igual a... Por favor, repitam apenas este parênteses e apenas aqui. Vamos lá, aqui a gente lê como, aliás, aqui tudo, o numerador todo. Como que a gente lê aqui? A1 vezes Q elevado a N menos 1. E aqui a gente lê
A1 vezes Q elevado a N menos... Você viu que você pronuncia a mesma porcaria, mas são duas coisas completamente distintas. É por isso que eu não gosto desse negócio. Mas esse é só o primeiro motivo. Sabe qual é o segundo motivo? O segundo motivo é que quando você tem uma PG infinita do tipo 40, 20, 10, 5, 5 meios, a brincadeira da PG infinita é qual? Imagine que eu estou a 16 metros da parede. A cada instante eu vou percorrer a metade da distância que falta para eu chegar lá na parede. Hoje eu estou a 16 metros. No próximo instante eu andei a metade de 16. Quanto que falta? Eu não andei 8? Falta 8. Agora eu vou andar a metade de 8. Eu ando 4. Falta quanto? 4. Agora eu vou andar a metade de 4. Falta 2. Aí anda sempre a metade, a metade, a metade. Pergunta: eu vou chegar na parede? Não. Por que não? Porque por mais piquititinho que falte, eu nunca vou andar o piquititinho todo. Eu vou andar só a metade do piquititinho. Vai sobrar outro. Senhor, tua barriga já chegou, cala a boca. Sério, eu dando aula uma vez, teve maluco que falou: eu pensou, sua barriga já chegou. Sacana, desgraçado. Beleza, então tipo, sempre vai sobrar outra metade. Porém, se você fizer o tempo tendendo ao infinito, você vai chegar na parede. E aí o que acontece? Primeiro eu andei 8, depois eu andei 4, depois eu andei 2, depois eu andei 0,5, 0,25, 0,125, 0,0625 e foi, sempre somando números menores. Você vai ter infinitas parcelas. Como é que você faz a soma dos infinitos termos? Usando a seguinte ideia. Pega essa fórmula daqui, ou essa. Inclusive eu peço desculpas dizendo, só um detalhe. Vocês viram que PA não tem nenhuma fórmula para decorar? PG, até aqui também não. Eu costumo dizer para os alunos: pessoal, me desculpem, decora essa. É só uma. Você tinha 8 para decorar, agora tem só uma só. Não são nem as duas, não é nem essa e a da soma dos NT, dos infinitos termos. É só uma mesmo. Só uma. Por quê? Você tem duas opções. A primeira, você se lembra desse procedimento mecânico. A segunda, você decora. Você concorda que é mais aconselhável realmente? Sacou? É o que eu falo, eu peço desculpas. Mas só que a minha filosofia é essa. Brother, quanto menos fórmula, melhor. Por quê? Não estou falando que nunca vai ter fórmula para a gente decorar. Vai. Lógico que vai. Porém, quanto menos fórmula tiver, você concorda que mais espaço no seu HD para você decorar as que tem necessidade? Então essa é a minha filosofia. Quanto menos fórmula, melhor. Vamos arrancar tudo, para ter espaço para guardar as que realmente precisa. Porque senão você gasta 200, das 200, só 10 que interessam. Não é melhor você se concentrar só nas 10 e entender as outras 190? Sacou? Então presta atenção aqui, ó. Por que essa daqui é a única que importa? Porque nessa PG, você concorda que a razão é igual a meio? Mas só que se eu tiver infinitos termos, você concorda que o número de termos vai ser o infinito? O número de termos vai ser o infinito? Vai ou não vai? Pois bem, quanto é que dá essa parcela, esse fator Q elevado ao infinito? Quanto vale a razão? Meio. Por favor, tire a metade da metade, da metade, da metade, da metade infinitas vezes. Pega uma barra de chocolate. Pega a metade dela. Agora pega a metade da metade. Agora metade da metade, da metade, da metade, da metade. Infinitas vezes. Pergunto, o que você vai comer? Pronto. A sua parte é o cheirinho da barra. Não é verdade? Você concorda que não vai comer praticamente nada? Onde é que eu estou querendo chegar? Quando a razão da PG for um número compreendido no intervalo entre 0 e 1, ou seja, quando eu tiver uma PG decrescente, aí eu tenho infinitos termos. O número compreendido entre 0 e 1 multiplicado por ele mesmo não vai diminuindo? 60% de 60% de 60% não vai sempre diminuindo? Então esse negócio acaba tendendo a quanto? 0. E quanto que é 1 menos 0? Não é 1? Quanto que é 1 vezes A1? A1, e aí você tem a fórmula da soma dos infinitos termos da PG, que é A1 sobre 1 menos Q.
E é por isso, esse é o outro motivo que eu gosto de escrever a fórmula da soma da PG desse jeito. Quais são os dois motivos? Primeiro motivo que eu gosto é para você não confundir se porventura você se preocupar em decorar as duas fórmulas. E o segundo motivo, a partir da fórmula da soma dos termos finitos da PG, você fazendo a razão tender a zero, aqui já fica se esfregando na tua cara. Aqui você vai ver o menos 1 aqui, aqui tem o que menos 1, e aí você multiplica por menos 1 em cima e embaixo, ao multiplicar por menos 1 embaixo e subir a 1 menos Q, e aí sobra a 1 sobre 1 menos Q. Por isso que eu prefiro essa daqui. Então, sugestão, guarde essa. Tem uma desvantagem só, sabe qual é a desvantagem? É para o caso da razão ser maior do que 1. Por que no caso da razão ser maior do que 1? Por exemplo, coloca a razão 2. Não vai ficar 1 menos um número grande? Não vai dar negativo? E daí? 1 menos um número grande também é negativo? Você vai ter um negativo por negativo. Não tem problema algum, vai ficar positivo de qualquer jeito. Essa é a única desvantagem de usar essa. Essa é a única desvantagem. Beleza? Boa, acontece. Tá joia? Peço desculpas pela bagunça, tá? Porque não era uma coisa estruturada para aula, tudo, aí eu fiquei jogando as coisas aqui. Relembrando quando eu comecei a dar aula, sério, quando eu comecei a dar aula, velho. Porque é o seguinte, eu sempre gostei de ter o raciocínio rápido nessas coisas, né? Velho, eu não fazia estrutura alguma. Eu simplesmente chegava e começava a falar as paradas. E aí eu saía rabiscando no quadro tudo que eu ficava pensando, sacou? Aí saia rabiscando, sem estrutura, sem nada. Tipo, quem gostava de acompanhar raciocínio se amarrava. Mas quem não gostava, meu irmão, falava, nossa, bagunça. Ué! Fazer exercício? Gente, 2 exercícios. Olá, bom dia. Tudo jóia? A inscrição, fazer a inscrição. Sim, só um instantinho, gente, rapidão. Só um detalhe. Dá uma olhada na questão de número 20 aí, por gentileza. Tá jóia? Dá uma conferidinha na questão de número 20, é aquela lá do carro, preço à vista, lá. Beleza? Já tô subindo já. Jogo rápido. Olá, bom dia. Tudo bem? Tranquilo? Jóia. A inscrição
vou resolver essa chibunguinha aí. Olha só. Problema de progressão geométrica e de progressão aritmética, a sua maior preocupação não tem que ser fórmula, essas coisas. Inclusive, depois ao longo do ano eu ainda vou voltar a falar disso aqui. Beleza? Pode ficar tranquilo. O objetivo é no final do ano. O objetivo é no final do ano. Né? Aqui, essa turma daqui, o objetivo é médio prazo, longo prazo. Então tem tempo. Fica tranquilo. Olha só. Problema de progressão aritmética e progressão geométrica. O que eu comentei mesmo com vocês? Que o mais importante, eu até fiz uma observação dentro de um retângulo aqui, não foi? Fiz ou não fiz? Qual foi a observação que eu fiz? Qual a observação que eu fiz? Que o mais importante é o quê? Identificar um padrão, não é isso? Não é? Ótimo. Então vamos nessa. E um problema de matemática qualquer, o mais importante é o quê? Você entender a situação. Entenda a situação, depois vai fazer conta. É aquilo que eu falei, lembra? De ficar 2 minutos pensando antes de sair fazendo conta? Lembra que eu falo o tempo todo? Pois bem, então vamos lá, olha só. Um carro cujo preço à vista é de 24 mil reais, só uma coisa, já está certo ali, mas na sua apostila está errado. Um carro cujo preço à vista é de 24 mil reais pode ser adquirido dando-se uma entrada e o restante em 5 parcelas que se encontram em progressão geométrica. Um cliente que optou por esse plano, ao pagar a entrada, foi informado que a segunda parcela seria de 4 mil reais e a quarta parcela seria de 1.000 reais. Quanto esse cliente pagou de entrada na aquisição desse carro? Quantas parcelas? 5 parcelas. Então eu vou colocar quantos tracinhos aqui? 6 tracinhos. Aí você fala, pessoal, não entendi. 5 parcelas. Então deixa eu colocar 5 parcelas aqui. Por que a gente vai precisar de 6 tracinhos? Porque tem a entrada. Leia. O pagamento vai ser feito como? Uma entrada e mais 5 parcelas. Então por que eu vou fazer só 5 tracinhos? São 6. Uma entrada e mais 5 parcelas. Com licença, vou chamar de parcela 1, parcela 2, parcela 3. Ah, pessoal, não sei fazer questão assim não, só sei com A1, A2 e A3. Tá aqui. E aí o que ele diz? Ele fala que a segunda parcela foi de 4 mil. Com licença. E a quarta parcela foi de 1.000. Ele quer saber qual o valor da entrada. Bom, você quer a resolução tradicional ou uma mais elegante? Vamos na elegância? Vamos na elegância? Vai ser mais bacana, não é? Então vamos lá na elegância. Que termo é esse aqui? O segundo. E esse aqui? O quarto. Do segundo para o quarto, são quantos intervalos? 2 intervalos? Mas isso não é uma PG? A cada intervalo o que a gente faz? Multiplica pela razão? Sim ou não? Então nós podemos dizer o quê? Que a quarta parcela é a segunda parcela com 2 avanços. Pronto. A quarta parcela é a segunda parcela com 2 avanços. Acabou. O mesmo que você fazer também, por exemplo, A4 equivale a razão de A4 por A3 é igual a razão de A3 por A2. Exato. Você pode calcular o A3. Perfeito. 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 Sabe qual é o detalhe? Por que eu gosto de fazer assim? Porque pode aparecer um problema que você tem o segundo e o quinto. Entendeu? Aí o segundo e o quinto ficam uma distância maior e aí a gente não consegue.
Mas se você tem o segundo e o quarto, você pode fazer essa brincadeira, que é inclusive a próxima questão que a gente vai resolver. Três termos estão em PG, mas está certíssimo. Tá joia? Aí aqui, ó, o 2 é expoente do 4.000. O 2 é expoente do 4.000. Não, então vamos dividir por 1.000 os dois membros. Divide por 4 os dois membros e teremos que o quadrado da razão é quanto? 1/4. Como é que você faz para calcular o valor de Q aqui? Como faz para calcular o valor de Q? Tira a raiz dos dois lados. É ou não é? Quanto que dá a raiz quadrada de Q ao quadrado? Raiz quadrada de Q ao quadrado? Raiz quadrada de Q ao quadrado? A UNB perguntou isso numa prova. Raiz quadrada de A ao quadrado é igual a A para todo A real. Apareceu na prova da UNB, um tempo atrás, porque hoje em dia contextualizada ela não faz perguntas secas. Mas a UNB perguntou isso daqui uma vez já, um dia. 99,9% dos candidatos olharam para esse item e falaram: "Ha! Que ridículo! É lógico que tá certo, ah? Só para eu não tirar zero. É lógico que tá certo." Concordo com você, brother, é só para você não tirar zero mesmo, é para você tirar a nota negativa, porque esse item tá errado. Aí você fala: "Não, eu aprendi que corto 2 com a raiz." Corta a sua cabeça junto. Leva ele embora logo. O que está errado? Eu não sei se o A é positivo ou negativo. Se eu não sei se o A é positivo ou negativo, eu não posso dizer que a raiz quadrada de A ao quadrado é igual a A. A gente diz que a raiz quadrada de A ao quadrado é igual ao módulo de A. Aí sim eu tenho a garantia de que isso daqui estará correto. Aí sim esse item estaria correto. Ou então, ao invés de falar para todo A real, eu poderia dizer para todo A real não negativo. Se eu falasse que é todo A real não negativo, aí você pode cortar o A com a raiz. O problema é que nós vemos, a vida toda nós resolvemos problema desse jeito assim, ó. X quadrado menos 9 é igual a 0. Passa o 9 para o outro lado. E agora tira a raiz dos dois membros. Agora me dá a resposta, por favor, tradicional. Quanto que é a raiz quadrada de x ao quadrado? Pode falar a resposta normal mesmo, não é x? E a raiz de 9? A galera fala que é mais ou menos 3. E aí existem alguns problemas. Quais são os problemas? Na realidade tem dois. Vocês conseguiram em uma linha só cometer 2 erros. Em uma linha só tem 2 erros. Em primeiro lugar, raiz quadrada de x ao quadrado não é x. Em segundo lugar, raiz de 9 não é mais ou menos 3. Acontece que as pessoas pensam o quê? Deixa eu fazer umas perguntas aqui. Perguntar qual é a raiz de 9 é a mesma coisa que perguntar qual é o número que é elevado ao quadrado dá 9. É ou não é? Não, nada a ver. Quais são os números que elevados ao quadrado dão 9? 3 e menos 3. Qual é a raiz de 9? 3 e fim de par. Raiz quadrada de um número positivo é um número positivo. E acabou. Raiz quadrada de um número positivo é um número positivo. Aqui eu estou perguntando quais são os números que elevados ao quadrado dão 9. Resposta: 3 e menos 3. Só tem uma coisa: o mais ou menos 3 não tem nada a ver com a raiz de 9, assim como o x não tem nada a ver com a raiz de x quadrado. A maneira correta de se resolver isso é o quê? Raiz quadrada de x ao quadrado dá quanto? Módulo de x. E a raiz de 9? 3. Agora, se o módulo de um número é 3, existem dois números cuja distância para o zero é de 3 unidades. O 3 e o menos 3. Então, mais ou menos 3 não tem nada a ver com raiz de 9. Absolutamente nada a ver. Mais ou menos 3 vem do módulo. Beleza? Boa? A gente vai voltar a falar disso quando a gente chegar lá em função quadrática, ou seja, na próxima aula. Tá joia? Então fica aí o registro. Então, no caso aqui, raiz de Q quadrado, módulo de Q, raiz de 1/4, meio. Se o módulo de um número é meio, então esse número pode ser meio ou menos meio. Só tem uma coisa, nós estamos falando aqui a respeito de uma sequência de valores, não é? Faz sentido falar menos meio? Não. Então quanto vale a razão? Meio. E aí o que vai rolar? 4.000 vezes meio, 2.000 vezes meio, 1.000 vezes meio,
Se a cada avanço você multiplica por meio, a cada retrocesso, o que você faz? Divide por meio. Mas o que é dividir por meio? Não é multiplicar pelo inverso de meio. E qual é o inverso de meio? 2. 4 vezes 2, 8. Aqui estão as parcelas em progressão geométrica. Observe que a segunda parcela é 4.000 e a quarta é 1.000. E aí o que rola? Veja quanto você já pagou, o carro não custa 24 conto. Ó, 12, 14, 15, 15.500. 15.500 para 24.000, 8.500 reais de entrada. Você tem a segunda opção. Qual é a segunda opção? Decora a fórmula que a n é igual a 1 vezes q elevado a n menos 1. E aí o que rola? Primeiro você tem n igual a 2, n igual a 4. E aí isso aqui vai dar 1.000. E depois você tem para n igual a 2. Substitui 2 no lugar do n. E aí isso aqui vai dar 4.000. E aí você tem um sistema com duas equações e duas incógnitas. A 1 vezes q ao cubo é 1.000 e a 1 vezes q elevado a 1 é 4.000. Aí você divide uma equação pela outra, corta o A1 pelo A1. Q ao cubo por q dá q ao quadrado. 1.000 por 4.000 dá 1 quarto. Q ao quadrado é 1 quarto. É por isso que eu entendo quando você fica criando a versão matemática. Isso aqui é muito chato. Mas olha só. Isso sem falar que você resolvendo, você não ia nem ter essa preocupação aqui do módulo, né? Vai falar, é o meio. Beleza, mata. Só tem uma coisa, numa questão um pouquinho mais detalhada. Como a gente está tratando a galera aqui que está atrás da medicina, qualquer detalhezinho, né? Faz a diferença. Beleza? De boa? Agora eu quero que vocês tentem resolver essa questão de número. Acho que a 2 tá bom, a 22. 22, faz a 23, faz a 23. Faz a 23 aí.
23. 23. Eu tô sem o lançador, aí tá bom? Segunda-feira é só certinho. Até mais. Tchau, tchau. Um abraço. Já tá aqui o café já, né? Já rolou ali. E aí, quanto é que deu aí? Saiu não? É? O que significa interpolar? Hã? Interpolar. Hã? Fala mais alto. Fazer o quê? Passar 5 intervalos? Não. Interpolar. Oi? Inserir. Qual é a ideia aqui? Quantos números existem? Quantos números existem? Olha lá. Ao interpolarmos 5 meios geométricos entre quem? O 2 e o 1458. É ou não é? Você tem os dois caboclos, tem? Você quer colocar 5 caboclos ali entre eles? Você quer colocar 5 caboclos entre eles. Isso significa interpolar. E aí o que vai rolar como consequência dessa interpolação? Faz os tracinhos que ajudam horrores. Horrores. São as duas coisas que os tracinhos ajudam: sequências e análise combinatória. E probabilidade, né? Probabilidade e análise combinatória está tudo no mesmo pacote. Olha aqui, ó. Você tem aqui o 1402 e tem lá na ponta o 1458. Aí o que ele quer? Ele quer interpolar 5 termos. É isso. Observe que o problema está na leitura. Não é na leitura? Vamos pensar agora? Você quer pensar aí sozinho agora? Quer tentar pensar aí sozinho? Quantos termos tem ao todo? Oi? Quantos termos tem ao todo ali? Ah, 7 termos. São 7 termos? São quantos intervalos? Ah, 6 termos. Mas isso é PA ou PG? PG. Esse aqui é o primeiro termo, é ou não é? E aquele ali é quem? O sétimo. Tenta resolver.
Beleza? Ah, 1452. Obrigado. Obrigado. Eu queria errado. Desculpa, gente. Eu sou horroroso, né? É entre 1458 e 2, não é entre 2 e 1458. Então, existe uma inversão aqui. É entre 1458 e 2. Me desculpem, né? O gabarito ao contrário? Tá 3, né? Então pronto, outro gabarito. Eita, que eu vou ter que demitir esse cara. Deixa eu já fazer a correção aqui da falha que ele cometeu. Pronto. Pelo visto resolveu, né? Pelo visto saiu aí. Olha aqui. Ei, como é que eu faço para chegar no sétimo termo partindo do primeiro? Não é só multiplicar pela razão elevada a sexta? É ou não é? Então, ó, um abraço. Quanto vale o sétimo termo? 2. E o primeiro? 1458. Olha, divida por 2 dos dois lados. Né? Vai ficar quanto? 1 é igual a 729 vezes Q a sexta. Divide por 729. Q a sexta é igual a 1 sobre 729. Fatório 729. Saúde aí. Q a sexta é 1 dividido por 3 a sexta. Olha que maravilha. Pronto. Só uma coisa. Para quem gosta de macete. Para quem gosta de macete. PA. Interpolando-se 5 meios aritméticos. Presta atenção. PA e PG. Interpolando-se 5 meios aritméticos entre 11 e 41. PG. Interpolando-se, falou, um abraço. Até mais. Você vai também hoje? Não? Beleza. Falou. Até mais. Interpolando-se na PG 5 meios geométricos entre 3 e 192. Aqui você coloca 5 meios. E aqui você coloca 5 meios. Na PA, a cada avanço você não soma a razão? E na PG você multiplica pela razão? Sim ou não? Ótimo. Se na PA, a cada avanço você soma, para você descobrir o tanto que eu somei daqui para lá, não é só pegar o último termo e retirar o primeiro? É ou não é? Ótimo. Só tem uma coisa. Esse é o primeiro termo. Esse não é o sétimo? É ou não é? Então, se você fizer 11 menos 41 menos 11, você vai descobrir a quantidade de parcela, a quantidade de unidades que você somou a 11 para chegar no 41. E se você fizer agora 7 menos 1, você não vai descobrir a quantidade de razões que você somou. 7 menos 1, ó, a diferença entre as posições. Se você pegar a diferença entre os termos, você não vai ter a quantidade de unidades que você somou no primeiro termo para chegar no último. E se você pegar a diferença entre as posições, você não vai ter a quantidade de razões que você somou no primeiro termo para chegar no último. E se você pegar a diferença entre os termos e dividir pela diferença entre as posições, você vai ter o valor da razão. Por que isso? Olha aqui.
Você somou 30 unidades em 6 razões. 30 unidades em 6 razões. Qual é o valor de uma razão? Não vai ser 30 dividido por 6, que dá 5? Aqui embaixo é análogo. Mas por que é análogo? De 192, de 3 para 192, você não vai multiplicando? Como é que eu faço para descobrir por quanto que eu multipliquei o 3 para chegar em 192? Vai pegar o 192 e dividir por 3. Quanto que dá isso aqui? 64. Tudo bem até aqui? Mas foram quantas razões? 6 razões. Multiplicar por um número 6 vezes vai elevar o número a sexta? Se eu quiser descobrir qual que é a razão, o que eu faço? Extrai a raiz sexta, que dá 2. Sacou? Só tem uma coisa. A gente constrói essas brincadeirinhas, esses macetes, só depois da gente ter os conceitos. Ou se preferir, se não quiser fazer direto, você faz assim, ó. Ó, talvez fique mais organizado aí na tua cabeça. Rapidão, rapidão, rapidão. Vai ficar mais organizado aí na tua cabeça, olha só. Você vai ter o quê? Que em cima, 7 menos 1 razões é igual a 41 menos 30. E aqui embaixo você vai ter 7 menos 1 razões é igual a 192 dividido por 3. Mas só que na PA você não vai somando. E aí vai ficar o que aqui? Daqui vai tirar aqui, a razão é igual a 41 menos 30 dividido por 7 menos 1. E daqui você vai ter o que? Que a razão é igual a 192 dividido por 3, extraindo a raiz sexta. Mas percebam que é análogo. Mas só que na PG, digamos, é um pouquinho mais forte, é um pouquinho mais intenso. E agora vocês vão perceber as relações que tem entre o PA e PG. Eu vou fazer um quadrozinho ali que ajuda. Porque normalmente as pessoas absorvem mais facilmente a PA do que a PG. Então eu vou fazer um quadro estabelecendo um link entre a PA e a PG. Beleza? Deixa eu copiar aí. São 30. Isso. São 31 números inteiros. Sacou? Mas só que no caso ali, como são 7 termos só na sequência, então são 31 números inteiros. Agora, para você ver a quantidade de termos, você tem que se preocupar nas posições, que é o 7 menos 1, são 6 intervalos, são 7 termos. Entendeu? Mas números inteiros são 31. Números inteiros são 31. Isso. Pessoal, reforçando o convite, conhecidos de vocês, ainda dá tempo de buzinar na orelha. Eu sei que o metrô está zincando, mas hoje
né? Dia 4. A primeira aula será das 14h10 até as 15h50. E a segunda aula será das 16h10 até as 17h50. O que eu vou fazer nessa aula? Eu vou fazer digamos, um resumo do que é visto no treinamento. Um resumo do que é visto no treinamento. Essa aula é de grátis. É só chegar. É gratuito. Beleza? É gratuito. Vai ficar de grátis mesmo. Já escrevi, já falei, já está filmado. Então vai ficar de grátis mesmo. Mas gratuito, mais elegante. Né? Mas vai ser de graça. É só chegar aqui, sentar e assistir. Beleza? O que eu vou fazer nessa aula? Tipo, sabe quando você coloca a varinha na boca da criança e tira? Isso é mais ou menos isso. O que eu vou fazer nessa aula? Isso aqui, ó. Isso aqui que eu vou fazer nessa aula. Aula de apresentação. Quais podem ser os benefícios em adquirir habilidades suficientes para resolver problemas como estes com segurança? Aí eu vou fazer em uma aula só. Vou fazer isso de cabeça, isso de cabeça, isso de cabeça, isso obviamente não de cabeça, mas a primeira sim, a segunda não. Mas eu vou mostrar que dá para fazer. Aí depois isso de cabeça, aí depois a ideia dos 20% e o lance dos 20% também do vendedor. E aí a equaçãozinha, vou mostrar como é que resolve. E aí depois, opa, que é isso aqui em cima? Quantos são e qual é a soma dos múltiplos de 7, 200 a 500? Ao interpolar os 5 meios geométricos, é a questão que a gente acabou de resolver. Depois a equação de primeiro grau, um x aqui no denominador, que por favor, já deixei o espaço já. Não sei para que eu deixei o espaço, né? E depois função quadrática. Inclusive, falando em função quadrática, colocando o docinho na tua boca, porém, você vai comer esse docinho na sexta-feira, sexta não, na quarta-feira, mas você vai ficar com um saborzinho desse doce na boca até lá. Olha aqui. Ah, antes do doce, eu tenho que falar a última coisa de PG e um quadro, né? Desculpa, me empolguei. Mas ó, por favor, sério mesmo, conto com a colaboração de vocês. Início de curso é meio tenso, né? A galera não conhece ainda, não sabe o que rola, blá blá blá. Mas graças a Deus a satisfação da galera no curso e a evolução que o pessoal está tendo, bicho, é impressionante. Tem alguns alunos, essa turma daqui tem uma galera, na maior parte, que já tem uma certa base, sacou? Agora tem outras turmas que tem um pessoal que não tem muita base, que no início você percebia que demorava horrores para fazer umas contas. Bicho, 2 meses depois, é gritante a diferença, velho, tá? Ficou absurdo. A gente terminou ontem as 5 turmas, as 4 que funcionam de tarde e a turma que funciona de noite. A gente concluiu ontem o treinamento, sabe? E foi uma coisa fantástica a evolução do pessoal. E aí, na próxima semana, a gente vai começar esse treinamento com 4 turmas, saca? E aquela coisa, entre os colegas de vocês, por exemplo, acredito eu que todos vocês já tenham ouvido pelo menos um dizendo: ah, eu não quero, porque fica trabalhando coisa muito básica, é perda de tempo, sacou? É impressionante a quantidade de pessoas que eu já ouvi falando isso. Só tem um detalhe, pede para ele então, que fala que é coisa muito básica, pede para ele depois falar quantos são os múltiplos de 7 de 200 até 500. Aí você chega para ele e fala assim: não, peraí, múltiplo de 7, é só pensar 210, não tira 203, 210, e o último 490, não, 497. Ah, só. Aí você fala assim: não, peraí, de 200 a 400, 203 a 497, é só fazer isso aqui, não é verdade? Isso daí vai dar 294, mas 294 é sucessivas parcelas de 7, dá 42. Mas se são 42 intervalos, então são 43 termos, pronto. Aí fala pra ele: e aí, resolve ganhar desse jeito. Aí depois você vira pra ele e fala: e aí, que tal você encontrar
o x do vértice e o y do vértice, as raízes de uma função desse tipo daqui, x quadrado, deixa eu ver aqui, menos 2x, menos 24. Pergunta para ele depois, faça isso em uma linha. Aí você vira para ele e fala, pois é, você pode fazer assim, ó, divide por 2, isso aqui vai dar x menos 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, para virar 20 menos 24, você tira 25. Aí você olha para isso daqui e fala, pois bem, quem faz isso aqui valer 0? Para 0, o x do vértice é 1. E quando isso vale 0, quanto vale a função? O y do vértice é menos 25. E as raízes? Quem menos 25 dá 0? 25. Quem é o quadrado dá 25? 5 ou menos 5? Está subtraindo 1, soma 1. Quanto que é menos 5 mais 1? Menos 4. E quanto que é 5 mais 1? 6. Aí você pede para ele fazer assim. Aí diz para ele, pois é, essa é a matemática básica que a gente está aprendendo lá. Só tem um detalhe, com a velocidade de raciocínio que a gente adquire com isso aqui, é capaz de você não ter entendido. Pode ficar tranquilo que na próxima aula eu vou mostrar tintim por tintim de onde que vem esse negócio. Inclusive, esse é o raciocínio que está por trás da fórmula de Bhaskara. A demonstração da fórmula de Bhaskara eu vou demonstrá-la usando esse raciocínio. É isso que está por trás. Beleza? Então, tipo, por que eu estou falando essas coisas? Primeiro, que eu já falei para vocês que incomodou esse papo de que só base, mas só que tem a importância, vocês estão percebendo, mas só que só percebe isso quem vem e percebe o que rola, sacou? Quem vem e percebe o que rola. Quem está aqui dentro, graças a Deus, todo mundo que entrou está percebendo que não é uma basezinha, é uma base que faz você pensar mais rápido e você aprende os outros conceitos com uma facilidade muito maior. Então não é simplesmente adquirir uma base, sacou? Só tem um detalhe, só percebe isso quem vem. Então, é sério mesmo, é coisa, dá uma pelada com os brother e fala, brother, vai lá e assiste. Você não tem nada a perder. Ah, eu vou perder uma tarde de estudo. Ah, então fica em casa então. É, só lamento. Tipo, mais ou menos isso, só lamento. Mas quem assiste aqui, graças a Deus, quem entra e sente o drama, como funciona. Beleza? Só para fechar aqui a parte de PG, tá aqui minha flanelinha. Eu esqueci da tabelinha, né? Vamos ver a tabelinha aí. Ah, só uma coisa. Não fala pra ele hoje não, tá? Fala só depois. Mas eu vou gravar a aula e vou postar no YouTube o mais rápido possível. Mas não fala hoje não. Disse pra ele. Fala pra ele só no Facebook amanhã. Ó, a aula tá lá no Facebook. Beleza? Mas eu vou postar. Tá joia? Vamos lá então. A tabelinha. Ah, antes da tabelinha a questão. Só para vocês entenderem a ideia do que vocês fazem quando vai resolver esse tipo de problema. Olha esse problema aqui, ó. O valor de x para que a sequência seja uma PG. O valor de x para que a sequência x mais 1, x e x mais 2 seja uma PG. Se eu quero que isso aqui seja uma PG, qual a propriedade que uma PG apresenta? Se 3 termos formam uma PG, qual a definição de PG? A divisão entre os termos é constante. Então você concorda que o segundo dividido pelo primeiro é a razão? O terceiro dividido pelo segundo também é a razão? Então, o segundo pelo primeiro é igual ao terceiro pelo segundo. Não é a mesma ideia da PA? Mas na PA era tchau. O segundo menos o primeiro é igual ao terceiro menos o segundo. Lembra que na PA era isso? Então pronto. Então você pode juntar. Você pode juntar isso A, B, C. Você pode juntar isso da seguinte maneira, ó. Em caso de PG e em caso de PA, o segundo menos o primeiro é igual ao terceiro menos o segundo. Se isso daqui está em PG, então o que vai rolar? O segundo dividido pelo primeiro é igual ao terceiro dividido pelo segundo. Pronto. Multiplica por x e x mais um dos dois lados, o x vai aparecer aqui, né? Você chama de produto cruzado. E o x mais 1 vai para lá. E aí resolve. X quadrado mais 2x mais x mais 2. Subtrai x quadrado. 3x
igual a menos 2, x igual a menos 2 terços. Tá aí, o valor de x é menos 2 terços. Quer ver como é menos 2 terços? Menos 2 terços mais 1 dá 1 terço. Aqui dá menos 2 terços. E aqui vai dar menos 2 terços mais 2 vai dar 4 terços. Percebam que de um termo para o outro a gente está multiplicando por menos 2, né? 1 terço vezes menos 2 é menos 2 terços, vezes menos 2 é mais 4 terços. Você viu que menos 2 terços realmente é o valor de x que faz com que essa sequência seja uma APG? Então, quando tiver problemas desse tipo, ao invés de decorar que na PA o termo central é a média aritmética e na PG o termo é a média geométrica, óbvio que vai ser a média geométrica, afinal de contas, ó, b quadrado não é AVC, extrai a raiz, b não é raiz quadrada de AVC, isso é o que a gente chama de média geométrica entre dois termos, multiplica e extrai a raiz quadrada e a média aritmética soma e divide por 2, você pode juntar tudo isso em um quadrinho. Que quadrinho é esse? É esse aqui, ó. Se liga aqui, ó. PA, PG. Pronto. Quais são as 4 operações básicas da matemática? Soma, subtrai, multiplica e divide. Você concorda que a PG ela é mais intensa do que a PA? Digamos assim, ela cresce mais rápido, não é? Não é verdade? Ótimo. Então o que a gente vai fazer aqui? Na PG, faça as operações que têm intuitivamente o mesmo efeito, porém um pouco mais acelerado, um pouco mais forte. Como assim? Enquanto na PA você soma, o que você faz na PG? Multiplica. Você concorda que os dois dão a ideia de aumentar? Enquanto na PA você subtrai, na PG você faz o quê? Divide. Enquanto na PA você multiplica, na PG você faz o quê? Eleva. Enquanto na PA você divide, na PG você faz o quê? Tira a raiz. Olha só, por exemplo, ó. Na PA não é B menos A igual a C menos B? O que subtrai na PA, o que eu estou fazendo na PG? Dividindo. Na PA não é B igual a A mais C sobre 2? Olha na PG. O que era soma vira multiplicação, o que era divisão vira raiz. O termo geral. Na PA não é AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes R? Na PG é AN igual a 1, o que era soma vira multiplicação, e o que era multiplicação vira potência. E aí você estabelece essa conexão entre as duas. Então se você tem a base de PA, você pode pegar intuitivamente e dar um upgrade que você vai pegar PG. Beleza? Pessoal, um bom dia para vocês, um forte abraço. Valeu aí pela raça aí, metrozão hoje de manhã, meio punk, né? Mas vamos nessa. E quarta-feira, função quadrática. Quarta-feira você vai ver que a fórmula de Bhaskara é para os fracos. Beleza? Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. Bom dia para vocês.